Bom dia, seja muito bem-vindo a mais uma jornada de lições. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo. Essa semana estamos falando sobre temperamentos e já falamos aqui sobre o colérico, sobre o sanguíneo e hoje muita expectativa no nosso coração, principalmente das mulheres, porque nós estamos aguardando ansiosamente falar sobre isso, melancólico, né? Nós sabemos que muitas das mulheres, 90% das mulheres são melancólicas, e eu sei que estão aí com o coraçãozinho apertado, não vendo a hora de falarmos sobre o melancólico. E hoje nós vamos sim falar sobre o melancólico, mas antes de começar, não se esqueça de deixar o seu like, de compartilhar essa mensagem, porque quando você compartilha, o YouTube entende que ela é relevante, e assim você me ajuda a abençoar mais pessoas, e assim nós abençoamos as pessoas. Se inscreva também no canal, não se esqueça de se inscrever, de ativar os sininhos, assim sempre que eu subir um vídeo novo, você vai estar recebendo as notificações. Combinado? Então vamos falar sobre hoje o nosso melancólico. Ei, glória a Deus! Vamos falar então sobre o melancólico. O melancólico eu acho que é um dos temperamentos mais complexos, né? Porque quando se fala de melancólico já vem aquele sentimento, né? De alguém que é melindroso. Não sei se você pensa assim, mas já vem aquele sentimento. Então eu acredito que o melancólico é o mais complicado para nós falarmos. E eu queria deixar bem esclarecido aqui, né, nesse vídeo para vocês, que toda essa semana nós estamos falando sobre os temperamentos e eu peguei um pouquinho de cada lugar, viu, gente? Muitas das falas aqui não são minhas, então eu queria deixar isso bem claro. Vocês veem que eu anotei aqui, ó, tem as minhas anotações aqui, ó, todas as minhas colinhas aqui, ó, tem o meu livro aqui dos temperamentos transformados. Então eu peguei muita coisa do livro, peguei muita coisa também da internet, porque o que é bom é para ser compartilhado de psicólogos, de pessoas que entendem com propriedade do assunto, né? Então eu queria deixar bem claro, porque às vezes eu tô lendo aqui, falando alguma coisa, e talvez você já viu algum vídeo, então assim, eu peguei e fiz um apanhado de tudo para trazer de uma forma prática e objetiva para que você comece a se conhecer um pouquinho, ok? Dentro da palavra de Deus. Então vamos lá, hoje nós vamos falar um pouco do melancólico, e eu vou estar lendo alguma coisa aqui do livro para vocês, alguma coisa também das minhas anotações. Eu sei que você está cheia de ansiedade, e aí eu queria também te avisar que eu vou fazer em duas partes. Então eu acredito que hoje, né, e amanhã eu vou estar falando sobre o melancólico. A minha vontade era terminar tudo amanhã, mas eu acredito que nós não vamos conseguir. Mas vamos para frente. Se a gente conseguir terminar hoje, beleza, ok? Então vamos lá, vamos começar a conhecer o melancólico, não é verdade? Eu vou estar lendo aqui, ó, umas passagens do livro, depois nós vamos estar comentando como eu sempre faço, combinado? Esse temperamento é de todos o mais talentoso, é perfeccionista por natureza, muito sensível e apreciador de belas artes, analítico, abnegado e amigo leal. Em geral, não é extrovertido e raras vezes se impõe. Ao lado de seus dotes excepcionais, existem também fraquezas igualmente complexas que muitas vezes se neutralizam. Esse caráter tende a ser genioso, crítico, pessimista e egocêntrico. Olha só! Meu Deus do céu, como eu disse, é um dos temperamentos complexos, né? Eu acredito que todos têm sim um pouco de complexidade, tanto colérico, sanguíneo, melancólico, fleumático, né? Mas eu acredito que o melancólico, né, por fazer parte mais do temperamento feminino, ele acaba sendo bastante complexo. Nós conseguimos deixar ele mais complexo do que ele já é. Vamos lá. Mais importante ainda é que a pessoa melancólica experimenta inúmeras flutuações de humor que nos confundem. É fácil diagnosticar seus períodos negros. Então, o melancólico, por ser bastante complexo e complicado, aqui nas minhas anotações, vamos lá, é uma pessoa capaz e que faz com excelência, né? O melancólico é aquela pessoa que gosta de fazer tudo com excelência. Quando ele se envolve, é difícil o melancólico ele se envolver, ou seja, é difícil você convencer o melancólico a fazer alguma coisa, ele fica sempre procrastinando, né? Ah, não é para mim, não, eu não consigo, não quero fazer, não porque ele não tenha talento, né? Não porque ele não saiba, mas porque ele prefere o quê? Ele prefere se ausentar daquilo, né? Ele não acredita, né, na verdade, naquilo que ele tem capacidade de fazer, ele não acredita que ele pode
pode fazer aquilo. Então ele tem bastante dessa dificuldade. Então é difícil você conseguir fazer com que ele trabalhe, com que ele se envolva. O melancólico, né, ele trabalha devagar para garantir qualidade, tá? Ele é um bom ouvinte e um bom amigo, um amigo muito fiel. O melancólico não trai pessoas e tem dificuldade em mentir, porque mentir é errado, ou seja, ele é rígido nas regras e tem que fazer o que é correto. Ele não faz de qualquer jeito, como o sanguíneo, né? Quando eu falo assim de qualquer jeito, é que o sanguíneo vai fazer alguma coisa para ele, beleza, maravilha, tudo é festa. Não, o melancólico não. Ele vai fazer, ele quer fazer tudo certinho, correto. Ele tem dificuldade na questão da mentira, ele é um amigo fiel. Então, assim, por ele ter isso dentro dele, por ele ser dessa forma, então ele exige que as pessoas também retribuam dessa forma, né? E isso é uma característica muito complicada do melancólico, porque diferente do sanguíneo, né, que ele às vezes fala e tal, tem toda aquela alegria, e depois de repente também, se ele ofende ou se acontece alguma coisa, já passou, não, vamos lá, vamos continuar, tá tudo bem. Não, o melancólico é diferente. Pelo fato do melancólico ser exigente com ele mesmo, ele acaba exigindo também dos outros, né? Que as outras pessoas sejam assim. Então, isso que é bastante complicado no melancólico. Mas vamos lá, ele é bem rígido nas regras, como eu falei, e outra coisa, ele faz tudo com excelência, ele gosta de tudo certinho. Então, por isso ele tem essa dificuldade. Ele é tão detalhista que chega a sofrer por essa necessidade, né? Olha só, ele chega a ser tão criterioso que ele sofre por isso. Ele faz as pessoas sofrerem também por causa desse jeito dele. E não é muito fácil você viver com o melancólico, tá? Por quê? Porque é complicado, porque o melancólico ele é detalhista, como eu falei aqui. Ele é detalhista, ele não concorda com mentira, ele é um amigo fiel, ele gosta de fazer as coisas com excelência. Então, ele exige muito dele. Por exigir muito dele, ele exige muito do outro. Só que, apesar dele exigir muito dele, ele acaba exigindo tanto, pensando tanto, que ele acaba não fazendo. Porque ele pensa muito. E de tanto pensar, acaba não executando. Por quê? Porque ele acha que talvez ele não vai conseguir. Se ele não conseguir fazer perfeito, ele prefere não fazer. Olha que coisa, gente. Então é difícil para o melancólico, porque ele sofre também com esse jeito dele de ser. Por quê? Porque o melancólico gostaria de ir lá e falar assim, não, mesmo se eu errar, não tem problema, eu vou fazer, mas não é assim que funciona. Ele já pensa nos prós, ele já pensa nos contras, ele já pensa o que vai acontecer, ele já vê a tragédia lá na frente, mas vão rir de mim, o que vão pensar de mim, e se não der certo? Então ele já vê, ele não vê que pode acontecer de bom, ele vê que pode acontecer de ruim. E aí ele acaba não fazendo, infelizmente. Então, o melancólico é muito assim. Então, assim, o melancólico tem os lados bons, que ele faz as coisas com excelência, ele é um amigo fiel, ele não gosta de mentir, ele é detalhista, ele gosta das coisas bem feitas, né? Então, ele tem esse lado bom, né? Ele é talentoso, ele é, o que mais? Vamos ver aqui, gosta é criativo, gosta de inventar, né? A maioria dos inventores, né, são melancólicos, não é verdade? Então, assim, ele é um dos temperamentos que são mais ricos nessa questão, né? Só que o que acontece? Por falta dessa segurança, né, da sua capacidade, ele acaba não fazendo. Então, o que acontece? Ele também, o melancólico, é muito perfeccionista, é disciplinado, é obcecado por perfeição, como eu falei, tudo tem que estar exageradamente organizado. Se aquele quadro está torto, pois ele vai lá, ele pode estar numa festa, ele pode estar na casa de alguém, ele dá um jeitinho, ele vai lá e arruma o quadro, ele dá um jeitinho, vai lá e arruma o tapete, ele vai lá dar um jeitinho e fala, esse aqui parece que está meio desalinhado. O melancólico, ele se incomoda, se ele vê alguma coisa fora do lugar, ele fica só pensando, meu Deus, ninguém tá vendo aquele quadro ali que tá torto, né? Olha a preocupação. Por quê? Porque ele é muito perfeccionista e ele acaba sofrendo por ser dessa forma. Então tem o lado bom de ser perfeccionista, de ser artista, né? De ser toda aquela coisa, mas tem também os pontos fracos e os lados negativos que acabam influenciando muito na vida do melancólico. Então vamos lá. O melancólico, quais são os pontos fracos do melancólico, né? É uma pessoa que está sempre em crise de depressão. Olha que coisa, gente. Por quê? Por causa daquilo que eu falei para vocês. O melancólico, ele tem uma dificuldade muito grande. Ele quer executar, mas ele pensa. E quando ele pensa que já vai acontecer o pior. Ele pensa que não vai dar certo, né? Ele é muito pessimista, então ele acaba não executando. Por não executar, ele fica ali muito na dele, ele é muito
para dentro, diferente do sanguíneo que é para fora, né? Só alegria. Não, o melancólico é para dentro, é dentro dele, sabe? Então, o que acontece? Ele está sempre em crise de depressão, ele é apático, ele tem tendência a se deprimir, sempre angustiado. Tem muitos melancólicos que são hipocondríacos, ou seja, ele percebe tudo que acontece no corpo, por isso ele toma vários remédios, ou seja, ele está ligado à manifestação do corpo. Ele não cuida, né, da sua saúde, mas ele cuida da doença. Ele não cuida da saúde, ele cuida da doença, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo. Ele não se exercita, não gosta de exercício, tá? Ele não cuida da sua alimentação, ou seja, ele cuida mesmo da doença. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas não se preocupe em cuidar da saúde, em ter uma boa alimentação, em fazer uma atividade física. Tem muita dificuldade nessa questão, né? Outra coisa também, a pessoa que é melancólica é muito insegura e desconfiada de tudo, desconfiada de todos, não se compromete porque tem medo do resultado, porque tem tanto medo de errar que espera ser perfeito para fazer. Olha que situação, como eu falei, o melancólico, então, ele acaba procrastinando. Por quê? Porque ele não quer errar, mas queridos, errar faz parte, na verdade. Nós só conseguimos fazer alguma coisa e aprender de verdade quando nós erramos, quando nós tentamos, na verdade. Só que o melancólico, para ele não errar, para ele não ser, vamos dizer assim, motivo de chacota ou riso, ele tem muita dificuldade com o que as pessoas vão pensar. Então ele acaba não fazendo, ele acaba não executando. O melancólico, ele também é muito crítico, ele vê defeito demais nas outras pessoas. Ele também tem as expectativas muito grandes nas pessoas. Então é difícil alguém ser legal com ele. É difícil alguém conseguir agradar o melancólico. Não adianta, é difícil. Por quê? Porque ele sempre vai olhar com o pé atrás, ele sempre vai desconfiar, ele sempre vai achar que aquela pessoa não está sendo totalmente sincera, que aquela pessoa está falando aquilo, mas que por detrás é outra coisa. Então é difícil alguém conseguir ser legal com o melancólico. Por quê? Porque ele só vai olhar o defeito, Ele exige muita coerência, olha só. Então o melancólico, ele é muito melindroso por causa disso, né? Esse temperamento, né? O que acontece? O melancólico, ele não vai abrir o seu coração para as pessoas. Ele não vai falar, né? Igual o sanguíneo que fala, não. Ele vai tomar cuidado para quem ele fala. E mesmo assim, ele vai falar ainda desconfiando, preocupado se talvez aquela pessoa pode expor a vida dele. Por quê? Porque ele sempre acredita não acreditando. Ele sempre confia não confiando. Ele sempre fica com o pé atrás. Na verdade, o melancólico, ele vai para uma amizade, mas ele já vai armado. Ele não vai aberto, ele não vai disposto a abrir o coração, não, ele já vai armado. Por quê? Porque se qualquer coisa acontecer que ele vê que aquilo não traz a ele uma certa segurança, ele já dá um passo atrás. Ele fala, não, essa pessoa eu não posso confiar. Então o melancólico, ele tem muita dificuldade nessa questão, e isso acaba fazendo com que ele seja uma pessoa muito fechada, né, muito na dele. O melancólico, ele pensa bastante, ele pensa muito, ele analisa, ele medita, ele rumina, e aí ele acaba, em vez de pensar o lado positivo, ele acaba pensando negativo, pensando que aquela pessoa às vezes foi falsa, que aquela pessoa não foi sincera, que aquela pessoa podia ter feito isso, ter feito aquilo. Por quê? Porque o melancólico, por ele exigir muito, por ele ser uma pessoa, como foi falado aqui, né, que não gosta de mentira, que gosta das coisas muito certas, ele acha que a outra pessoa também tem que agir com ele da mesma forma. Mas, como eu falei até, acho que no primeiro vídeo do colérico, né, em outros vídeos, não é assim que acontece. Por quê? Porque cada um de nós somos diferentes um do outro. Então, nós não podemos exigir que o outro seja como nós, não é verdade? E nem podemos exigir que o outro seja como nós somos. Então, o melancólico, ele tem essa dificuldade. Então, se ele não consegue ter essa reciprocidade, ele se afasta das pessoas. Ele prefere ficar na dele, ele prefere não acreditar. Prefere achar que é melhor não acreditar, não confiar, não ter amigos, não ter amizade. É muito complicado. Mas vamos para frente. Outra coisa também do melancólico, né? Ele exige coerência, lembra que eu falei? Então, conversar com ele é muito complicado. Por quê? Porque se você não entende o que ele fala, o que vai acontecer? Ele vai explicar quantas vezes for necessário até que você entenda. E se você quiser sair da conversa, não tem problema, ele sai da conversa. Só que depois ele volta naquele mesmo assunto, até que você consiga entender. Eu sei e falo isso por experiência própria. Porque se alguém não entendeu o que eu quis dizer, eu quero buscar exemplo, eu quero buscar
alguma coisa assim para que a pessoa entenda. Eu quero falar com mais clareza, eu quero ir lá, eu quero desenhar, eu quero pôr assim, sabe, no holofote, olha, dessa forma. Então não adianta conversar com o melancólico, é assim, se ele perceber que você não compreendeu o que ele disse, se ficou alguma coisa mal entendida, ele quer que seja tudo bem compreendido. Então, ainda que saia do assunto, ele vai voltar de novo ao mesmo assunto para que isso seja compreendido da forma correta e da forma certa. Uma pessoa que também não delega poder. Por quê? Pois tem medo de a pessoa fazer errado. Diferente do colérico, que não delega o poder, porque o colérico ele gosta de fazer tudo do jeito dele, ele gosta de fazer tudo rápido, prático. O melancólico ele já não delega pelo fato da pessoa às vezes não fazer o quê? Errado. Ou seja, ele quer que faça daquele jeitinho que ele delegou. Quadradinho do jeito que ele pensou, daquele jeitinho. Então, por ele pensar que a pessoa vai fazer errado, ele prefere fazer sozinho. Por quê? Porque ele pensa demais, ele pensa, ai, mas se a pessoa errar, e se a pessoa não fizer daquele jeitinho, e se ela não colocar o tapete daquele jeito, e se a toalha ficar diferente, e se a cor da cortina mudar, e se isso ou se aquilo, ele começa a pensar tanta coisa, que o que acaba acontecendo? Ele acaba não delegando. Por quê? Por medo da pessoa errar, por medo da pessoa não fazer do jeito que ele espera. E ele sofre muito por isso também. Então, ele pensa demais e dá vazão para todas as vozes que vêm à sua cabeça. Então, é comum que o melancólico tenha dor de cabeça, esteja sempre com dor, dói aqui, dói ali, esteja sempre com a cabeça muito cheia de coisa, porque são muitas vozes na cabeça do melancólico, você não tem noção de quantas vozes. E essas vozes, se eu falar para você que são vozes internas dentro dele, né? Falando dele, falando dos outros, falando do comportamento dele, falando do comportamento do outro, exigindo dele, exigindo do outro que seja como ele. É muitas vozes, né? Então, ele acaba tendo dor de cabeça, ele acaba sofrendo, ele acaba se fechando, como eu falei. Então, é muita coisa, né? Se for chamar para alguma coisa, tem que dar tempo também para o melancólico pensar. O melancólico não é igual ao sanguíneo, que você chama e ele fala, ah, beleza, maravilha, vamos lá, quando que é? Não. Se você for chamar o melancólico para fazer qualquer coisa, você tem que chamar com antecedência, porque o melancólico ele não consegue tomar decisões de início, ele não gosta de ficar sob pressão. Se ele ficar sob pressão, ele recua, diferente do sanguíneo que acaba falando, né? Depois quando vê já falou, não. O melancólico ele recua. Então, se você for chamar um melancólico para fazer qualquer coisa, você tem que dar tempo ao tempo. Para ele pensar se ele vai, pensar se vai dar certo, pensar na roupa, ele tem que ruminar aquilo, para depois ele decidir, né? Então, o melancólico é desse jeito. O melancólico, como eu falei, ele é muito pessimista, mas o nosso vídeo vai ficar longo, como eu falei, vai ficar extenso, porque o melancólico tem muitas coisas, e eu quero estar detalhando muitas partes do melancólico, para que a gente conheça e para que a gente também aprenda a lidar. Porque uma coisa que é importante nós sabermos, e eu falei no começo desse vídeo, é não somente nós nos conhecermos, é não somente nós sabermos como nós somos, é não saber os pontos fortes, os pontos fracos, os pontos positivos, mas também os pontos negativos, mas sabermos lidar com eles, né? E eu quero que você aprenda também a lidar, porque eu como uma melancólica nata, né, eu já fui muito mais melancólica, hoje graças a Deus eu sou menos melancólica. O melancólico tem muita dificuldade com muitas áreas de sua vida, né, principalmente com o que as pessoas vão pensar, o que as pessoas vão achar, né, a gente tem muita dificuldade com isso. Hoje graças a Deus tem tratado muito, então eu quero detalhar devagar cada ponto depois, para que você também consiga se identificar, para que você também consiga depois melhorar e para que isso te ajude. Tá bom? Então nós vamos parar por aqui hoje, tá? Não fique triste, mas amanhã eu volto, eu continuo falando, nós vamos falar sobre o pessimismo, nós vamos falar sobre o pessimismo, nós vamos falar umas outras coisas também que o melancólico tem. Hoje foi só mesmo para vocês se identificar. Eu quero estar lendo aqui com vocês algo que eu achei muito interessante, e nós vamos estar lendo um versículo que fala assim, ó, o segredo da motivação encontra-se em nosso processo de pensamentos, e a chave para o padrão adequado é uma vida cheia do Espírito Santo. Uma norma muito simples que ajudará o cristão melancólico é de avaliar o mérito de todo pensamento negativo, contrapondo-lhe um positivo, lançando mão de Filipenses 4:13, que dará resultados maravilhosos. Então vamos lá ver o que diz Filipenses 4:13. Filipenses 4:13 diz assim, ó, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece.
Ou seja, o melancólico, toda vez que vier um pensamento negativo, ele deve pensar: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Ou seja, não estamos sozinhos em nenhum momento. Cristo nos fortalece para fazermos tudo o que precisamos fazer. Cristo nos ajuda naquilo que nós não conseguimos. Cristo tira todo o medo. Cristo tira toda a procrastinação, toda a apatia, toda a depressão, toda a amargura. Ele nos ajuda a lidar com o nosso temperamento. Então eu posso todas as coisas porque Ele me fortalece. Ele vai me ajudar a administrar o que está dentro de mim. Porque dentro do melancólico existe, meu Deus, uma tempestade de vozes tão grande que bloqueia o melancólico muitas vezes de ser aquilo que ele realmente quer ser. Então, possamos pedir a ajuda do Espírito Santo para que nos ajude nisso, para que nos ajude nessa caminhada. Amém? Ok? Então, nessa jornada de hoje, nós ainda não falamos do nosso personagem bíblico. Nós vamos falar amanhã sobre o nosso personagem. Vamos ver, né, como foi o chamado desse personagem. Então, fique comigo, tá? Esteja aqui amanhã, esteja compartilhando essa mensagem. Chame mais pessoas. Fala, olha, vem aqui. Vamos ver, vamos conhecer qual é o seu temperamento. Venha fazer parte dessa jornada de lições, né? Então, não se esqueça de estar aqui comigo amanhã. Vamos continuar falando sobre o melancólico, tá? Mas não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar essa mensagem, porque quando você compartilha, o YouTube entende que ela é relevante e assim você me ajuda a abençoar mais pessoas, combinado? Eu te espero aqui amanhã e até a nossa próxima jornada de lições.